Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Brasil Journal. Breaking. DAS e Amil criam segunda maior rede de hospitais do país. Na última sexta-feira, as duas empresas anunciaram ao mercado a criação de uma joint venture que vai ser a segunda maior rede de hospitais do país. Mas eu vou contar para vocês que o objetivo final dessa transação, o principal, nem é a criação desse segundo maior player do setor, mas sim resolver um problema que a própria DASA criou dentro de casa. E é isso que a gente vai ver aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Pessoal, eu queria avisá-los que no dia 1º de julho a gente vai dar início à última turma de 2024 do Strategy Finance Program. O SFP é um curso desenhado para fornecer todas as ferramentas mais sofisticadas de finanças e estratégia empresarial para tomadores de decisões estratégicas de uma companhia, que pode ser empreendedores, presidentes, middle management e também consultores de negócios. Então, se você quiser se aprofundar nas ferramentas financeiras e estratégicas para tomar melhores decisões, entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte dessa última turma de 2024, um curso de 2 meses, 100% virtual ao vivo, comigo via Zoom. Então entre no nosso site, vejo vocês no dia 1º de julho. Bom, vamos relembrar um pouco da história da DASA e como ela criou essa bomba relógio que ela está tentando resolver agora com essa transação com a Amil. Bom, tudo começou lá em março de 2015, quando Pedro Bueno, na época 24 anos, assumiu a liderança da DASA. A DASA tinha sido comprada, pelo menos o controle dela, pelo Edson Bueno, que era o pai do Pedro Bueno, que tinha ligação direta com a Amil. Ele que criou a operação da Amil e vendeu para a United Health. Olha como as duas empresas já têm uma origem próxima ali com a família Bueno, né? Bom, aí o que aconteceu? A estratégia da DASA era muito simples. Você vai ampliando a rede de atendimento de laboratórios para você conseguir ganhar escala e, por consequência, melhorar os financials do negócio, né? E aí ele executou muito bem. O Pedro foi executando a estratégia de crescimento via aquisições. Então, alguns exemplos. Dia 27/10/2016, DASA compra a maior rede de laboratórios do Nordeste. No dia 24/11/2016, DASA compra 3 empresas no interior de São Paulo. E no dia 20 de dezembro de 2016, DASA compra Laboratório Leme, da Bahia. Então a estratégia estava relativamente bem desenhada e estava sendo executada. Isso foi de 2015 até 2019. Até que a família Bueno decidiu fazer uma transação que deixou a operação um pouco mais complexa. Vamos lá. No dia 8/11/2019, DASA une operações com rede de hospitais ímpar. Essa rede de hospitais também era da família, mas não tinha nada a ver com a DASA. O que eles decidiram? Vamos juntar os ativos para criar uma estratégia de crescimento que possa ter sinergia entre laboratório e hospital. Beleza. Agora a operação ficou um pouco mais complexa. Por quê? Porque agora você tem que tocar a estratégia de crescimento de laboratório e de hospitais ao mesmo tempo. E ele conseguiu. Aí, no dia 6 de junho de 2020, DASA adquire São Marcos Laboratório em Minas Gerais e também comprou aqui um hospital no Maranhão, pagando 2 bilhões de reais no dia 14 de março de 2021. Só que aí eles redefiniram a estratégia. Por quê? Se você tem hospital e plano de saúde e laboratórios, por que não criar um ecossistema que estava muito na moda na época, na rede de saúde, para você conseguir criar uma proposta única para o cliente? E aí o que eles fizeram? Eles precisavam de dinheiro para conseguir executar essa estratégia. Fizeram um follow-on. No dia 6 de abril de 2021, DASA corta preço, sai a R$ 58 e levanta 3,8 bilhões. Aí o Pedro, ele saiu ao mercado para conseguir mostrar para os investidores que essa estratégia de ecossistema de saúde ia dar certo. No dia 27 de abril de 2021, uma DASA só. A estratégia de Pedro Bueno para consolidar um ecossistema de saúde. Bom, com dinheiro reforçado no caixa, saiu fazendo aquisições para conseguir executar essa estratégia. No dia 3 de dezembro de 2020, Grupo DASA compra o Hospital Leforte por 1,7 bilhão de reais. No dia 17 de dezembro do mesmo ano, DASA compra 90% do Grupo Exame, rede de laboratórios do Rio Grande do Sul. E no mesmo mês, foram 3 aquisições, hein? DASA anuncia a compra da Remate, terceira aquisição em 15 dias. Isso só em 2020, mas tem 2021 ainda, hein? DASA compra Grupo Sandomingos por 400 milhões de reais e 12,5 milhões de ações no dia 15 de março de 2021.
No dia 1º de junho de 2021, DASA compra o Hospital da Bahia por 850 milhões de reais. No dia 18 de novembro de 2021, DASA compra Mantris de saúde ocupacional e rede de análises clínicas na Argentina. E no dia 29 de dezembro de 2021, DASA anuncia a aquisição de Centro de Diagnósticos Body Berenstein. Bom, comprou coisa pra caramba, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, de 2019 até 2022 foram 30 aquisições. Tá? E aí o que aconteceu? No dia 3 de setembro de 2021, maratona de Pedro Bueno para mostrar ao mercado que criou uma nova DASA. Então ele falou o seguinte, olha, eu comprei um monte de ativo, lembra lá do ecossistema? Então, ó, todos os ativos estão posicionados. Só que os investidores ainda tinham algumas dúvidas. Por exemplo, comprar não é difícil quando você tem dinheiro. Difícil é saber se você comprou no valor correto e se você vai ter capacidade de criar sinergia entre todos esses ativos diferentes para conseguir executar a estratégia de ecossistema. O que aconteceu? 2022 foi um ano muito difícil. As dívidas começaram a subir muito, já estavam subindo, né? Só que a taxa de juros começou a subir. Com o nível de alavancagem alto, o resultado financeiro começou a prejudicar bastante o resultado líquido da companhia. E outra, eles não conseguiram criar a sinergia de todos esses ativos adquiridos nesses últimos anos. O que aconteceu? A empresa estava em situação delicada. No dia 29 de março de 2023, DASA estima 3 bilhões de reais em capital novo com follow-on, venda de imóveis e menos despesas e investimentos, ou seja, entrou no processo de turnaround. Olha a situação da empresa lá no início do ano passado, pessoal. Com uma dívida de 8,3 bilhões de reais, a DASA adotou uma série de iniciativas que devem gerar cerca de 3 bilhões de reais de capital novo para a companhia neste ano. Os recursos serão usados para reduzir o endividamento, que atualmente equivale a 3,8 vezes o EBITDA ajustado. A meta é que essa alavancagem caia para 2 vezes no médio prazo. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, esse monte de dívida tinha proteção, covenants, de 4 vezes. Então eles já estavam em 3,8 vezes. Então qual que era a ideia? Capta mais dinheiro no mercado e começa todo um processo de aumento de eficiência operacional. O follow-on, pessoal, foi uma decepção. No dia 18 de abril de 2023, DASA coloca 1,67 bilhão de reais no caixa em follow-on, segundo fontes. Pessoal, 1,67 é um pouquinho mais que a metade dos 3 bilhões que eles tinham no plano. Então imagina, você tem 3 bilhões no plano para você conseguir resolver a alavancagem da empresa. Capta um pouquinho mais que a metade, a empresa está em dificuldade. E aí o que aconteceu? Eles viram que era importante mudar a gestão. Né? O Pedro Bueno não ia ter capacidade de conseguir executar toda essa estratégia de reestruturação de ativos extremamente complexos. No dia 27 de junho de 2023, Breaking, DASA anuncia Lício Sintra como próximo CEO. Executivo escalou o grupo São Francisco. Mudaram o CEO. E aí entrou 2024, pessoal, e a situação estava muito difícil. No dia 25 de abril deste ano, 2024, a encruzilhada da DASA para recuperar a sua saúde financeira. Pessoal, olha a situação da DASA no início do ano. Com uma alavancagem para efeito de covenants de 3,94 vezes, pouco abaixo do limite de 4 vezes, o grupo tem uma dívida líquida que soma 9 bilhões de reais, com pelo menos 1,3 bilhão de reais para amortizar este ano. A companhia fechou 2023 com cerca de 1,7 bilhão de reais em caixa. Nesse processo, para administrar os passivos financeiros, será um dos principais desafios no curto prazo, segundo analistas e gestores ouvidos pelo Neofeed. Eles destacam que a nefasta combinação de crise do setor de saúde, juros elevados e as dificuldades para integrar os ativos tornam a tarefa do novo management, encabeçada por Lício Sintra, que assumiu o comando da companhia no início de 2024, muito complexa. Ele substituiu Pedro Bueno, que estava à frente das operações em 2015, desde 2015, né? Qual que foi a solução que eles conseguiram armar para conseguir desarmar essa bomba relógio, pessoal? A transação com a Mil. Lembra que eu falei para vocês, para quem já teve aula comigo, sabe, que estratégia de crescimento acelerada parece que a empresa está indo bem, mas é o momento mais complicado de uma empresa. Por quê? Porque ela está gastando muito dinheiro sem ter muita certeza se ela vai conseguir consolidar a estratégia de crescimento. Foi o que aconteceu com a DASA, né? Vamos entender agora, com a notícia principal, como que essa transação da Mil vai conseguir minimizar esse problema que a DASA se encontra, nessa situação problemática que a DASA se encontra hoje. Vamos lá.
A Amil e a DASA acabam de anunciar a criação de uma nova empresa hospitalar, dando origem ao segundo maior player independente do setor depois da Redditor, com foco em Rio, São Paulo e Brasília. A transação robustece a proposta de valor dos planos da Amil e ajuda a DASA numa desalavancagem crítica para o valor da empresa, além de proteger sua posição competitiva num setor que está se consolidando ao redor de grandes grupos. Vamos lá. A transação também marca o primeiro M&A de José Seriperi, filho ou Júnior, desde que ele comprou a Amil numa transação de 11 bilhões de reais de Enterprise Value em dezembro do ano passado. Como parte da operação, a Amil está contribuindo 11 hospitais para a joint venture, incluindo a Joia da Coroa, o Samaritano Higienópolis e o Samaritano Paulista, enquanto a DASA contribui 14 hospitais, dos quais os mais relevantes são 9 de Julho e o Lefort. A nova empresa será controlada 50% pelos acionistas da DASA e 50% pela Amil, com as duas exercendo co-controle e nenhuma consolidando o resultado da joint venture no seu balanço. A companhia será uma operação independente e o plano dos acionistas é abrir o seu capital numa próxima janela de mercado para IPO. Vamos ver o que vai acontecer, né? A DASA também está transferindo 3,85 bilhões de reais de sua dívida bruta, de 12 bilhões para dentro da nova empresa. Então, vocês já entenderam, né? Eles vão pegar parte da dívida do balanço da DASA e jogar dentro dessa joint venture, né? O que, somando com 1,5 bilhão do aumento de capital que será efetivado pela família Bueno, reduz de imediato a alavancagem da DASA para 3 vezes EBITDA, em comparação aos 4,2 vezes no fechamento do primeiro trimestre. Então vocês viram que no primeiro trimestre já estava estourando o covenant, né? A nova empresa terá 25 hospitais, 4.400 leitos e fez uma receita líquida pro forma de 9,9 bilhões de reais no ano passado. Já o EBITDA desses hospitais foi de 777 milhões em 2023, uma margem bem menor do que a margem do setor, né? A margem EBITDA de 7,8% no ano passado é consideravelmente menor que a dos players como Redditor e Matredei, que operam ao redor de 22%, então tem bastante chão para aumento de eficiência. Mas o número deprimido reflete o estado do negócio antes do início da gestão de Júnior na Amil, que começou em fevereiro, e a integração lenta das aquisições da DASA nos últimos anos. Abre aspas. Olhando todas as sinergias, estruturas duplicadas, padronização e ganhos de escala, essa nova empresa tem uma capacidade grande de melhoria operacional, o que traz mais um motor de desalavancagem para o negócio, diz o Lício aqui para o Brasil Journal. Antes da transação, o índice de ocupação dos hospitais da DASA estava em 80%, enquanto da Amil girava em torno de 70%. Então tem bastante chão para melhorar. A Amil tem 3 milhões de beneficiários, mas vem perdendo dinheiro há anos, o que acabou levando a United Health Group a vender o negócio. Em 2023, a Amil teve um prejuízo de 4 bilhões de reais. Então vocês viram que a Amil também estava passando por bastante dificuldade. A DASA também fechou no vermelho, com um prejuízo de 1,1 bilhão de reais, né? Em paralelo à transação de hoje, a família Bueno tem mantido conversas com investidores estratégicos para um investimento minoritário no negócio de medicina diagnóstica da DASA, o que ajudaria a desalavancar ainda mais. Ou seja, essa transação não vai resolver o problema total, tá? Então eles ainda precisam resolver o problema da DASA de alavancagem, vão procurar investidores para injetar dinheiro no negócio. A DASA fechou o pregão de ontem valendo 3,5 bilhões de reais. BR Partners Santander e Lefosse Advogados assessoraram a Amil, o BTG Pactual e a Stoke Forbes e a Astoria assessoraram a DASA. Então, isso daqui foi a transação que foi realizada para tentar resolver o problema que a DASA mesmo criou com essa estratégia de crescimento acelerado, sem buscar sinergias e a desalavancagem do negócio. E isso daqui reflete no comportamento das ações, pessoal. A ação da DASA começou o ano sendo cotada aqui algo em torno de uns R$ 9,40. Atualmente, R$ 4,22. E mesmo com o anúncio da fusão aqui, com a criação da joint venture junto com a Amil, a ação ainda está em queda, né? Então caiu na sexta-feira aqui quase 10%. Por quê? Porque você faz uma transação dessa
feita e não resolve o problema de alavancagem ainda. Ainda vai ter muita coisa a ser anunciada para o mercado esse ano para resolver o problema da DASA, né? Então é aquele negócio, pessoal, eu ensino isso nos cursos da BTC, estratégia de crescimento. Quando você tem dinheiro, a execução é fácil, né? De você sair comprando um monte de empresa e aumentando a quantidade de ativos do negócio. O problema é você criar sinergia para tudo isso que você comprou. E isso foi o passo que a DASA não conseguiu executar e agora está tentando tomar ações defensivas para conseguir reestruturar a dívida que ela tem e conseguir criar uma estratégia de crescimento muito menos ambiciosa do que aquela do passado para conseguir fazer a empresa voltar aos trilhos e voltar a ter resultados bons. Vamos ver o que vai acontecer, mas aqui a gente está, né, com mais um exemplo de estratégia de crescimento que foi feita, mas que não gerou os resultados que tinha como expectativa no início, né? Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.